Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te falar qual o melhor tipo de vaso para você utilizar nas suas rosas do deserto. Sim, será que eu devo utilizar sempre vasos bacia? Ou tem algum momento que eu utilizo um vaso mais profundo, como esse aqui? Olha só como é mais profundo, bem diferente, né? Mas em que momento eu devo utilizar um vaso assim? E qual é o melhor material? Plástico, cimento, cerâmica? Vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, não esqueça já de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve, torne-se membro, se assim desejar, você pode se tornar membro e apoiar o canal. E também você pode apoiar o canal fazendo um Pix, a chave Pix do canal está aqui na descrição desse vídeo. Gente, há muitas conversas por aí na internet sobre o tipo de vaso que você deve utilizar nas suas rosas deserto. É ou não é? E o vaso que é mais comentado por aí é esse tipo aqui, olha, o vaso bacia, né? Então todo mundo diz, rosa deserto deve ser cultivado no vaso do tipo bacia. Não é bem assim, tá bom? Não é que seja obrigatório usar o vaso bacia, não. Você pode utilizar outros tipos de vasos e a depender da idade da planta, você pode ir variando e mudando esse tipo de vaso, tá? Então você tem que saber qual o tipo de vaso ideal para cada fase da sua rosa deserta e eu vou te explicar nesse vídeo agora. Bom, existem duas coisas que eu chamo bastante atenção quando se trata de vaso para cultivar rosa deserto, tá? Primeiro, o tamanho do vaso. Não é interessante que o vaso seja muitíssimo maior do que a planta que vai ficar nele, né? Então, por exemplo, uma planta como essa aqui, que é uma Barbie Girl, olha, está até com uma florzinha aqui, lindíssima, olha. Então ela está com um vaso grande, tem um motivo para eu ter colocado ela nesse vaso aqui, vou já te dizer, tá? Mas um vaso como esse aqui, eu nunca colocaria, por exemplo, uma mudinha como essa. Então eu nunca colocaria uma mudinha dessa num vaso como esse aqui. Por quê? O tamanho do vaso, ele é importante porque um certo confinamento da planta estimula o engordamento do caudex, tá? Então não é interessante que o vaso seja muito maior do que a planta que vai nele, tá? E segundo, o vaso quando ele é muito grande, né, muito maior do que a planta, ele tende a ter muitas áreas, principalmente no fundo, onde a planta não ocupa, onde a raiz dela não chega. Então você vai ter ali uma situação onde vai ter um acúmulo de umidade ali e a raiz nem chega a sugar aquela umidade. E aí você vai ter todo aquele espaço ali sendo um local altamente favorável para os fungos e bactérias se desenvolverem e causarem a podridão de raiz na sua planta, tá? Então, em se tratando de vaso, eu recomendo que você sempre utilize vasos que não sejam muito maiores do que a planta que vai nele, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é uma mudinha que eu tirei recentemente da sementeira. E ela está nesse vaso aqui e ela vai ficar aqui durante bastante tempo. Então, é um vaso de mudas que eu tenho aqui, é o segundo estágio do desenvolvimento das minhas mudas, elas saem da sementeira e vêm para esse vaso aqui, tá? E aqui ela vai crescer, vai desenvolver raízes, vai chegar um momento que ela vai forçar esse vaso aqui e algumas vezes pode até rasgar, eu tenho algumas ali que chegam a rasgar esse vaso de tanto que elas crescem. Então a gente tem que ter um vaso que permita o crescimento da sua rosa deserta. Não pode ser um vaso pequeno demais, mas também um vaso grande demais. Então eu nunca recomendaria você plantar uma mudinha dessa aqui, por exemplo, em uma bacia. Não há necessidade disso. Para você entender como é essa história de desenvolvimento aqui das minhas plantas, ela sai da sementeira, vem para cá e aqui ela fica se desenvolvendo. Eu sigo adubando, regando normalmente, ela vai crescer para chegar em um estágio parecido como esse aqui, tá? Ela tá até com um botão bem grande aqui já, olha, e é multipétala, tá? Eu aperto aqui, já vejo que vai ser uma flor interessante. Mas olha só, olha como é que está a parede do vaso aqui, né? Então a raiz, ela está crescendo e está comprimindo aqui. Então já chegou o momento de eu fazer essa troca desse vaso aqui. Aí eu vou trocar para um vaso um pouco maior do que esse aqui. Então vai seguindo, vai acompanhando o crescimento da sua planta. Vai chegar um momento que essa aqui vai crescer,
vai chegar nesse ponto aqui e o vaso aqui vai ficar pequeno para ela, tá? Então nesse momento aqui eu vou tirar e vou trocar por um vaso um pouco maior. Quer ver um exemplo de um vaso que pode ser um pouco maior do que esse aqui? Esse, tá vendo? Olha a diferença. Então vai acompanhando, olha. Eu troco esse vaso aqui por um desse aqui. E aí vai chegar o momento que ela vai crescer e da mesma forma ela vai ocupar todo o espaço aqui, vai comprimir esse vaso aí, vai ficar todo deformado de tanto que essas raízes vão pressionar as paredes, vai chegar o momento de trocar. É o exemplo dessa Arabicum aqui, olha só, que lindíssima, né? Tá até com uma florzinha aqui, olha que maravilha. Então ela já tá com um tamanho aqui bem robusto, né? Então já cresceu bastante e aí eu vou agora trocar ela e colocar num vaso maior, tá? E aí assim a gente vai seguindo o desenvolvimento da planta. Então o primeiro item fundamental é o tamanho do vaso. O segundo item é a drenagem, né? Então você tem que caprichar na drenagem, né? Olha a quantidade de buraquinhos que tem aqui embaixo. Tem que ter bastante drenagem. Olha como está pingando água aqui, está molhado, né? Então olha só. Então a drenagem é fundamental. Não adianta você ter um vaso aí legal se aqui tiver só um buraquinho aqui no meio, né? Tem que ter vários, tá? Então, se tratando de vaso de rosa exército, esses são os dois únicos pré-requisitos que eu digo aí para a sua planta, tá? É o tamanho adequado ao tamanho da planta e a quantidade de drenagem. Fora isso, gente, olha, usem vasos à vontade aí, bacia, mais profundos ou não, depende do momento do seu objetivo. Vasos bacia eu geralmente utilizo em plantas que já são adultas, plantas já que têm 4, 5 anos de idade, que já passaram por um processo de levantamento de caudex, tá? Quer ver um exemplo? Olha essa planta aqui, olha o tamanho dela, né? Uma planta pesada, que ela já passou por levantamento de caudex, logicamente, e ela está num vaso bacia. Então esses vasos bacia, gente, eles são destinados a plantas que já são ali, plantas de idade, já tem 4, 5 anos, plantas bem adultas, que já passaram por um processo de levantamento de caudex, tá? Então até chegar nesse ponto aqui, que eu considero colocar em vaso bacia, demora um tempo, tá? Então vai demorar alguns anos aí no desenvolvimento da planta, tá? E por que eu uso vaso bacia nesse estágio aqui? Primeiro, deixa o seu like aí, se você está gostando do vídeo, já curta, compartilhe, ajuda aqui o canal. Porque o vaso bacia, gente, é um vaso onde eu coloco uma planta que eu já não tenho assim tanto objetivo de fazer ela desenvolver suas raízes, de desenvolver aceleradamente as raízes, deixa ela crescer aqui no tempo dela, já está bem grande, já está bonita, tá? Então não tenho esse objetivo primordial de desenvolver raízes, tá? Então nesse momento aqui eu já quero que ela fique segura e o vaso bacia ele oferece menos risco de podridão, porque ele tem menos superfície de contato aqui para um fungo, a bactéria se desenvolver e causar podridão de raiz. Então plantas grandes, robustas como essa aqui, eu coloco em vasos bacia porque a chance de ter podridão é menor. E aí você protege uma planta que já tem história, né? Que você já cuida há bastante tempo, muitas vezes é uma planta cara, né? Que você compra já assim. Então é interessante colocar no vaso bacia quando ela está nesse estágio aqui. Até chegar aqui, eu vou trabalhando essa planta de modo que as raízes dela se desenvolveram. Então vocês viram que ela começou aqui, então aqui eu vou ter espaço para a raiz se desenvolver e aí vai chegar um momento que ela vai chegar nesse vaso aqui, a raiz vai se desenvolver. Até o momento eu não fiz nenhum tipo de levantamento de caudex, né? E essa planta aqui, que já é maiorzinha, que eu coloquei nesse vaso mais profundo, tá? Por quê? Eu quero que ela desenvolva as suas raízes, então ela vai crescer aqui, vai ficar bem grande, bem robusta. E aí depois desse vaso aqui, olha, é o momento que eu vou fazer o levantamento de caudex, tá? Então vai chegar um dia que essa planta vai desenvolver bastante as raízes aqui, que aqui tem espaço para desenvolver, e aí eu vou fazer o levantamento de caudex. E quando eu fizer esse levantamento de caudex, eu coloco num vaso bacia, como esses que estão aqui atrás. É mais ou menos esse o procedimento que eu adoto aqui com as minhas plantas quando se trata de vasos, tá? E quanto ao material, olha, eu não ligo muito para isso. Eu uso vasos de cimento, de cerâmica, de plástico. É o que eu tiver ali à minha disposição naquele momento. A gente sabe que vasos de plástico preto, né, eles esquentam mais e muitas vezes até em locais muito ensolarados, muito quentes, podem ali de repente
maltratar a raiz, tá? Mas a rosa deserta é uma planta bem resistente, ela suporta bem os diferentes materiais de vaso, tá? Então eu recomendo você prestar atenção basicamente na questão do tamanho e na drenagem aqui embaixo, e aí você vai acompanhando o desenvolvimento das suas plantas com o vaso ali mais adequado ao objetivo que você tem naquela fase ali do desenvolvimento dela. E aí, gostou desse vídeo? Será que foi útil para você? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a saber manusear suas plantas e os vasos mais adequados para elas, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!